E aí, terceira série, tudo bem com vocês? Resolvi passar aqui, fazer esse vídeo para vocês, para a gente relembrar algumas questões importantes, já que o Enem tá chegando, né? Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente pode esperar dessa prova do Enem 2020? Seguindo a linha de 2019, eu acredito que o tema não vai ser muito difícil ou vai surpreender muito vocês. É claro que a gente deve esperar por um tema bem específico. E aí já fica a primeira dica, né? O Enem sempre vai tratar de temas bem específicos e o que a gente tem que fazer? Delimitar muito bem esse tema logo na introdução, porque assim a gente tende a ter menos chance de tangenciar o tema, não é? Então, primeira coisa, delimitar bastante o tema na introdução. E para isso, o que a gente faz? Usar todos os elementos da frase temal. Então, não esqueçam de usar todos os elementos da frase temal já na introdução. Segundo, é um dos critérios da redação do corretor, né? Que o corretor busca que o texto fale por si só. Então, vamos lembrar um pouquinho do que seria o papel do avaliador na redação. O avaliador, ele não é um leitor colaborativo, ele é aquele leitor que vai buscar a técnica. Então, a técnica tem que estar muito bem delimitada, a técnica tem que estar muito bem desenhada e estruturada no seu texto. E quando a gente fala de técnica, a gente falou disso o ano inteiro, né? Quais seriam, então, ou o que seria essa técnica? Primeiro, a introdução, né, com todos os elementos da frase temal, a gente falou muito disso. D1 e D2 com repertório, sejam eles da análise do texto motivador, seja ele do conhecimento prévio de mundo de vocês, mas com repertório que justifiquem e dialoguem com o tema e com a tese. Isso é muito importante. Terceiro, não se esquecerem dos 5 elementos obrigatórios da proposta de intervenção, né? Todos eles. E a dica de vocês não fugirem dos elementos, dos 5 elementos obrigatórios, é exatamente fazer uso das palavras-chave, né? Nós falamos muito disso, eu corrigi muito com vocês. E daqui a pouquinho eu coloco aqui quais são essas 5 palavras ou 5 elementos obrigatórios que vocês não podem deixar de usar na proposta de intervenção. Então, com isso, a gente fecha a introdução com a tese bem clara e objetiva, preferencialmente terminando o parágrafo. D1 e D2 começando com elemento coesivo, por favor, não se esqueçam, nem que seja o D1 começando assim em primeiro plano, em primeira análise, mas não esqueçam o D2 também iniciar com elemento coesivo e, obviamente, a proposta de intervenção é iniciar com elemento coesivo conclusivo. Então, feito isso, eu estou fazendo uma breve revisão de da estrutura essencial da redação do Enem. Então, já falei um pouquinho sobre isso, sobre a estrutura, já falei um pouquinho sobre o tema. Volto a dizer que eu acredito que o tema não vai ser difícil, mas ele vai ser bem específico. Vamos lembrar que ano passado, por exemplo, não falou de cultura, falou de acesso ao cinema. Então, o eixo temático era cultura, mas a especificidade do tema tratava do cinema, como, né, promover o acesso ao cinema no Brasil. Então, essa é uma dica, né? Ficar atento, porque é uma característica do Enem cobrar temas bastante específicos. Falei um pouquinho também do papel do avaliador, né? Que não é um leitor colaborativo, ele não vai ficar pensando o que o candidato queria falar. O texto tem que estar claro, falando por si só, ele vai atrás das técnicas, ele vai atrás daquilo que ele se preparou para fazer, né? E não para interpretar, e não para ficar assim, ele queria dizer isso, eu queria dizer aquilo. Não. Vocês podem usar o texto motivador, desde que vocês interpretem o texto motivador.
né? É um pré-requisito, é uma exigência, é uma orientação, inclusive, ao candidato que ele interprete o texto motivador. Então, você pode usar o texto motivador. Claro que você não vai copiar e colar as orientações que estão ali, mas você pode sim interpretar, principalmente os dados estatísticos, que vocês já sabem que vai ter gráfico, que vai ter dado numérico, então você pode usar de forma interpretativa isso para sua redação. Falando sobre os textos motivadores, eu também queria fazer um acréscimo para vocês. Ano retrasado foi a primeira vez que aconteceu dos textos motivadores serem essenciais para o candidato interpretar, entender o que o tema queria. Né, o que o tema estava pedindo. Vamos lembrar que foi aquele ano retrasado do manipulação do candidato, do manipulação do usuário, comportamento de dados, foi uma coisa assim. Então, pode ser que esse ano você se depare, ano que vem, que é o Enem de 2020, né? Vocês se deparem com isso também. Então, muita atenção, preparem-se para ter um tempinho aí para vocês lerem os textos motivadores, interpretarem, né? Fazerem... usar do texto motivador também, só que por meio de outras palavras, ok?